Continuando, bom dia a todos. O tema de hoje é sobre o idoso, para não dizer velho. Os jovens de hoje, aqui tem um trechinho de Neymar de Barros, um poeta. Eu quero aqui abrir aspas para ele. Quem não aceita os velhos de hoje corre o risco de não se aceitar amanhã. A opinião pode permanecer, mas a juventude não. Então, os jovens de hoje serão velhos amanhã. E como queremos serem tratados? Se queremos ser tratados bem, devemos nós também tratarmos bem os idosos, porque um dia os jovens também serão idosos. Repetir a integridade física e psíquica e incentivar as denúncias e ações violentas contra as pessoas idosas. Apesar de parecer uma opção simples e de conhecimento comum, esta é uma reivindicação que segue atual. Só no primeiro semestre de 2021 foram registradas mais de 33,6 violações contra os direitos desse público no Brasil. No começo da pandemia da Covid-19, esse número cresceu 59%. Porque as pessoas ficaram em casa e no estresse aconteceram essas coisas. E é por isso que em 2022, 2021, sabe-se lá quando, o governo anterior tinha a intenção de pôr os jovens porta fora para trabalharem e deixar os idosos em casa. Isso não foi feito, o que agravou o índice de maus tratos aos jovens por causa da Covid-19. No Japão, vemos a velhice. No Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria, meus queridos. A cultura do idoso oriental tem como tradição o cuidar bem e reivindicar os idosos. Olha só, a cultura do Japão. Eles reivindicam a proteção aos idosos. Isso se dá devido à educação melhor, em que a dignidade e respeito são dois valores cultuados por eles. Os mais jovens têm orgulho dos mais velhos. Sacrifícios, realizações pelos idosos em benefício da família, e é comum que os anciãos da família sejam consultados antes de qualquer decisão importante seja tomada. O aniversário de um idoso importante seja tomada. Ou seja, o aniversário de uma pessoa idosa é festejada de forma solene de uma pessoa idosa. Após 60 anos, as pessoas comemoram o aniversário do idoso. E no Brasil? Nós, idosos,
que eu também sou um deles, somos desprezados pelos nossos filhos. Eles nem se lembram que nós existimos, muito menos os seus filhos, que são nossos netos. Nem se lembram de nós, de todos nós, com raríssimas pessoas que dedicam esse tempo para com os idosos. A China proporcionou aos velhos uma condição singular, privilegiada, a qualificação e a responsabilidade de pessoas aumenta com os anos. E no cume encontram-se os idosos. Olha só, a pessoa idosa é colocada em posição alta. Em posição alta. E jovens no Brasil são relegados ao submundo. E essa posição elevada reflita-se na família, sendo que toda casa deve obediência ao homem mais idoso. E a sua autoridade não diminui com a idade. Justifica moralidade. Essa autoridade associada à velhice. E vou tomar um copo d'água. Já volto. Pronto, cheguei. Nesses países como Japão e China, ninguém toma decisões sem antes consultar os idosos. Ninguém. Nem a esposa, nem os filhos na faixa de 40 anos, nem os jovens, nem os juvenis. Eles tributam ao idoso pela experiência que ele acumulou, todo louvor, todo respeito. Esses dois países. Por causa de quê, queridos? Por causa da cultura. Em nosso país, nós não somos educados. Em nosso país, nós não somos dedicados a respeitar os mais velhos. Mais um gole de água. Mais um gole de água. Isso está sendo comum aqui, não é? Então é isso, meus queridos. Em nosso país, nós não temos a cultura de respeitar os mais jovens.
apóstolo da sabedoria. Na literatura chinesa, a velhice nunca é denunciada como um flagelo. O Estatuto do Idoso, no nosso caso, de número 10.741 de 2003, destinada a regular os interesses e garantia das pessoas idosas. Esta lei está vigente desde 2004. É um importante instrumento de cidadania e proteção às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que já contribuíram muito para com a sociedade. Dentro de tudo isso, e não é sem razão que nós já trabalhamos para sustentar os mais jovens, para construir um Brasil, um Estado-nação, um Estado provincial, uma cidade. Nós já contribuímos desde a infância. Naquele tempo era assim. Hoje, as pessoas com idade ainda não tão grande não podem trabalhar mais, porque é proibido. Mas eles podem ficar nas ruas, aprendendo a se drogar, praticar pequenos furtos, e assim. Nós só temos um privilégio como idosos, de ter a gratuidade da passagem do transporte coletivo e também interestadual. Se algum jovem assistir esse vídeo, tenha consciência. Tenha consciência. E vou repetir aqui o que Neymar de Barros disse, porque vale a pena, vale muito a pena. Quem não aceita os velhos de hoje, corre o risco de não se aceitar amanhã. A opinião pode permanecer, mas a juventude não. E é isso. Fiquemos todos com o Papai dos céus. E termino com uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e graça, de nos conceder a tua paz e a tua misericórdia. Nos abençoe e nos guarde. E muito obrigado por habitar num Estado-nação com liberdade que acontecera no dia 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I, um português que veio para o Brasil ainda numa idade bastante jovem, mas que teve um papel preponderante aqui no nosso país, e também o seu filho, Dom Pedro II.